Graça e paz, meus queridos irmãos. Eu sou o irmão Calixto e no testemunho que eu coloquei esta semana, eu disse que colocaria outros testemunhos quinzenalmente ou mensalmente. Mas como nós estamos, a igreja onde eu congrego, Wesleyana, em Manaus, estamos no mês de missões e tem uma conferência essa semana sobre missões. Eu gostaria de colocar um testemunho sobre missões. Testemunho esse que, após vocês ouvirem, os sedentos de missões certamente serão edificados, encorajados e tendo a certeza de que o que estão fazendo é o caminho certo. Por ser a conferência de missões da igreja a qual eu faço parte, eu quero também dedicar esse testemunho aos meus pastores missionários da denominação, que são desbravadores de lugares de difíceis acessos, né? Como Guiana Inglesa, os países gelados, a África. E aqui quero deixar um agradecimento a esses corajosos que nos ajudam. Os irmãos já sabem que eu não enxergo, então eu não tenho como ir lá, mas os meus joelhos eu coloco no pó para que Deus, na sua bondade e nos seus cuidados, leve cada um dos meus pastores missionários. O pastor Tomás, a pastora Grace, o pastor Levi, a pastora Tainá, a pastora Ariane, a pastora Francigaio, que esta última faz parte do grupo de pastores da minha congregação. E ainda o pessoal de apoio do TMT, que trabalham e lutam junto nesse trabalho. E eu quero iniciar com a Bíblia, a palavra. Em Atos 8, capítulo 8, versículo 26, onde o Espírito Santo fala com Filipe e diz: levanta-te, vai para a banda do sul e pega a estrada que sai de Jerusalém a Gaza. Essa estrada está deserta. Esse versículo. E quando o Espírito Santo falou para Filipe que fizesse esse trajeto, ele não questionou o porquê, o que ia acontecer, quem ia recebê-lo, como iria, a pé, a cavalo, de carruagem, que naquela época não tínhamos, né, carros, né, de passeio, ônibus, avião, não tinha. E sabemos que pelo estudo de Jerusalém a Gaza dá 97 quilômetros. Se ele fez a pé, como nós entendemos que ele fez a pé, é entre 3 dias a 4 dias. Nós sabemos que é uma região de difícil acesso, é uma região quente, e imagina esse trajeto indo pelo ouvir da voz do Espírito Santo. Não tem um restaurante para almoçar no caminho, não tem uma pousada para descansar, e sabe quantas coisas mais não tem, né, nesse caminho. Muito difícil, pois a palavra diz que a estrada era uma estrada deserta.
E quando ele chega a um certo trecho, ele se depara com uma carruagem onde um homem estava lendo a palavra do Senhor. E o Espírito Santo diz: apressa-te e chegue a esta carruagem. E ele chegou e perguntou àquele homem: entende tu o que lê? Ele disse: como eu vou entender se não tem quem me explique? E digamos lá, né, tanta coisa no desespero dele de querer entender aquela palavra e não conseguia. Eu preciso que alguém me explique, né? Eu preciso que alguém fale. Eu estou lendo aqui em Isaías, eu não sei se o profeta está falando dele ou está falando de um outro. Suba aqui e me explica. E Felipe subiu na carruagem e explicou para ele o que ele queria entender e falou de Jesus. O restante, os ouvintes irão lá na Bíblia, em Atos 8, 26 em diante, e leia a maravilha que aconteceu a seguir. Então, eu quero colocar aqui um testemunho para a edificação, para os Filipes, para os corajosos, entender como é que Deus trabalha na vida do missionário. Há alguns anos atrás, em Manaus, eu fui convidado para ir em uma conferência da Igreja Assembleia de Deus, que falaria sobre missões. E viria um missionário de Moçambique, amazonense, mas estava em Moçambique, trazer uma estatística dos trabalhos em Moçambique e fazer as apresentações para aqueles que estariam lá convidados, pastores do norte convidados e os apaixonados por missões que ainda não tinham feito ainda nenhuma atividade de viagem. E cheguei lá, a igreja estava muito cheia, mas foi maravilhoso. Esse missionário chegou, um homem de média estatura, moreno, jovem ainda, um jovem senhor, eu acho que não tinha ainda 30 anos. E quando ele chegou ao púlpito, ele disse assim: eu não sou um velho convertido, mas quando eu me converti, Deus me colocou para fazer missões. Mas quando eu me converti, eu estava na cadeia, eu estava na penitenciária, pagando por crimes que eu havia cometido. Quando eu saí da penitenciária, eu não tinha onde morar, e tinha aqui na Cidade Nova, ele contando, uma capoeira atrás de um shopping abandonado. E lá eu peguei papelões, algumas coisas e fiz um barraquinho. Era lá que eu morava, era lá que eu dormia. E uma certa noite eu acordei com uma voz dizendo: levanta-te, pega suas coisas, vá para o aeroporto, que eu te enviarei a Moçambique. Ele levantou a cabeça, olhou, achou que estava ouvindo vozes do além, né? Que não era, ele não entendeu que era Deus falando, e aí deitou novamente. E a voz novamente o chamou. E a gente lembra, os leitores da Bíblia, quando Samuel, na sua cama, o pequeno Samuel, Deus o chamava e ele corria com o profeta Eli. E o profeta Eli dizia: vá dormir que eu não te chamei, vá dormir. Por 2 vezes ele foi lá com o profeta entendeu que era Deus chamando Samuel. E disse: faça assim, quando a voz te chamar, você diga: fala, Senhor, que teu servo ouve. Mas lá com aquele irmão, aquele missionário, futuro missionário, ele não tinha
o profeta Eli, né? Era só ele naquela madrugada, que isso era uma madrugada, e a voz que lhe falava. E ele, por ter tido problemas, né, saído de uma penitenciária, tinha o temor de que a voz fosse alguém que queria que ele saísse do barraco para fazer uma prestação de conta. Mas na terceira vez que a voz chamou, ele saiu, olhou, não tinha ninguém e disse: algo está acontecendo. Eu vou fazer o que a voz está pedindo. Pegou a mochila dele, colocou as coisinhas dele, que ele não tinha nada, e foi para o aeroporto. Da onde ele saiu para o aeroporto, dá mais ou menos 3,5 a 4 quilômetros. E naquela época, pela noite, meia-noite, os ônibus paravam aqui. Não tinha mais ônibus rodando na cidade. Ele teve que dar o jeito dele de ir para o aeroporto a pé. E no meio do caminho ele achava que estava fazendo uma loucura. Ele não estava entendendo o que estava acontecendo e achava que o problema era com ele, o ouvido das vozes. Mas quando ele chegou no aeroporto, ele parou próximo à porta. Na dúvida, o Espírito Santo disse: entre e sente naquele assento ali. Ele entrou, sentou lá e chega passageiro, embarca passageiro, ele está lá, achando que tinha alguma coisa errada com ele, sem saber que passo tomar, aguardando a voz falar novamente. E chega até ele um senhor alto, grande, mesmo forte, um americano, e sentou do lado dele e deu bom dia para ele. Ele respondeu. Aí esse americano perguntou: para onde você está indo? Aí ele olhou para o senhor e disse: se eu lhe contar uma história, o senhor vai acreditar em mim? Ele disse: fale. Ele disse: olha, eu estava lá na minha casinha, dormindo, e uma voz por 3 vezes me chamou, mandando eu vir para o aeroporto, que eu preciso de ir para Moçambique. A voz disse que ia me levar para Moçambique. E eu estou aqui sentado, esperando ver o que vai acontecer. Aí aquele senhor disse: os seus documentos estão com você? Ele disse: sim. Vamos lá no balcão. Cadê suas coisas? Ele disse: é só essa mochilinha aqui mesmo, eu não tenho nada não. Então, vamos lá no balcão. Chegou no balcão, ele pediu uma passagem para Moçambique e disse àquele jovem: a voz que você ouviu certamente é de Deus. Confie nele e vá, faça uma boa viagem. Enfiou a mão no bolso, tirou $200 e deu para ele. E ele pegou o avião e foi embora para Moçambique. Chegou em Moçambique, ainda temeroso, desceu do avião, ficou lá no saguão do aeroporto. E aí uma voz disse a ele: entra naquele carro ali. Ele disse que era uma espécie de uma rural, ainda com partes de madeira, que no sul, quando eu era menino, eu sou paranaense, chamava-se jardineira, um transporte antigo que existia. Ele disse que as pessoas entrando ali, ele entrou junto e foram embora. Descia um num lugar, 2 em outro, e ele lá, a voz do Espírito Santo dizia: fique aí. Quando ele percebeu, se deparou só ele e o motorista dentro daquele carro. E o motorista parou o carro no final da linha, olhou para ele e disse: moço, eu venho só até aqui. Daqui eu volto amanhã para a cidade. Você vai para onde? Ele disse: não, então certamente é aqui que é para mim descer. Ele desceu. Na frente dele tinha uma casa e tinha um senhor varrendo o quintal. Quando o senhor viu ele, o senhor soltou a vassoura e saiu correndo até a porta da casa dele e chamava a esposa: Maria, Maria, corre aqui, Maria. Maria, ele chegou, Maria, venha cá que ele chegou. E aí a Maria saiu, né? E vieram de encontro àquele moço. E ele disse: é de mim que vocês estão falando? É comigo? Ele disse: é com você mesmo.
nós estamos aqui em trabalho missionário e estamos pedindo que o Senhor mande trabalhadores para nos ajudar. Há 4 anos, o Senhor Deus mostra você, exatamente como você está na minha frente, que você viria. Ele disse, mas não é possível uma coisa dessa. Há 4 anos eu estava na penitenciária, pagando pena de crimes que eu cometi na cidade de Manaus, no meu estado. Não pode ser. Ele disse, sim, o que importa é que Deus mostrou que você viria. De que forma? Você está aqui. E aí ele entendeu, sim, as vozes que ele ouvia e a confirmação do Espírito Santo. Trabalhou lá como missionário, conheceu uma moça daqui de Manaus, que foi em missões em Moçambique, começaram a namorar, ficaram noivos, e naquele dia ele tinha voltado, escolhido o dia da conferência de missões, para casar e ser ungido a pastor e voltar para Moçambique, completar o trabalho. E todos que estavam ali ficaram impactados, todos. Muitos talvez ali não tinha nenhum chamado, é apenas a vontade de fazer missões. Outros possivelmente tinha chamado, mas estava escolhendo em que condições ir, não iria jamais para algum lugar, às vezes, que o Espírito Santo estaria chamando para ir. E nós sabemos as dificuldades que tem de fazer missões. Eu tenho um outro testemunho que eu ainda vou preparar e colocar no YouTube, de missões da minha casa. Nós viemos do Paraná, quer dizer, viemos para o Pará, na Transamazônica, trabalhamos muito para o crescimento da igreja, andando até 30 quilômetros, a pé, na poeira, na lama, com sede, com fome. E foi assim, algo que a gente viveu com todas as dificuldades. A gente tinha prazer em fazer. Então, para os missionários, para os homens que têm o desejo, se prepare, que quando você menos espera, Deus diz, levanta-te e vai a tal lugar. Vai ao Solimões, vai ao Rio Solimões, os ribeirinhos, o Rio Negro, vá no Rio Amazonas, vá no Tapajós, vá no Brasil, vá no mundo onde Deus mandar. Que eu sei que muitos que irão ouvir estão espalhados pelo Brasil, ou talvez fora do Brasil. Que fique no seu coração esse testemunho desse trabalho missionário que eu estou relatando aqui. Eu não sei se esse irmão ainda está em Moçambique, mas certamente um momento certo Deus irá prepará-lo para ouvir esse testemunho sobre ele. E possivelmente eu chegarei a saber como está o trabalho dele em Moçambique. Que Deus abençoe os missionários, os homens que fazem missões, tanto da Igreja Wesleyana como de outros ministérios, que certamente nesse mês não é só a Igreja Wesleyana que comemora missões. Todos que comemoram e estão fazendo congresso, palestra, conferência sobre missões, que todos sejam abençoados e encorajados através desse testemunho. Que Deus abençoe a todos e fiquem na graça e na paz do Senhor Jesus.